Divulgada a nova pesquisa Ibope contratada pela RBS-TV sobre a disputa para prefeito de Joinville. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta para a pesquisa estimulada: se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você votaria? O candidato Udo Deller, do PMDB, tinha 23% na primeira pesquisa, depois 33% e agora tem 36%. Com a margem de erro, fica entre 32% e 40%. Darcy de Matos, do PSD, tinha 21%, depois 20% e agora tem 23%. Com a margem de erro, fica entre 19% e 27%. Marco Tebaldi, do PSDB, aparecia com 18%, depois 22% e agora tem 17%. Com a margem de erro, varia entre 13% e 21%. Carlito, do PT, tinha 9%, passou para 6% e agora mantém 6%. Com a margem de erro, tem entre 2% e 10%. Dr. Xuxo, do PP, tinha 6%, depois 2% e agora mantém 2%. Com a margem de erro, tem entre 0% e 6%. Rodrigo Meyer Borrow, do PDT, tinha 3%, depois 2% e agora mantém 2%. Com a margem de erro, fica entre 0% e 6%. Professor Marcos do PEN tinha 2%, manteve os 2% e agora continua com 2%. Com a margem de erro, fica entre 0% e 6%. Ivan Rocha, do PSOL, tinha 1%, manteve 1% e agora não pontuou. Com a margem de erro, tem entre 0% e 4%. Votos brancos e nulos somavam 11%, depois 7% e agora mantém 7%. E os eleitores que não sabem ou não responderam passaram de 6% para 5% e agora continuam em 5%. O Ibope também fez uma pesquisa somente considerando os votos válidos, ou seja, excluindo os brancos, nulos e os eleitores indecisos. É assim que o TRE contabiliza o resultado das eleições. Veja os números. Udo Deller, do PMDB, aparece com 40%. Darcy de Matos, do PSD, tem 26%. Marco Tebaldi, do PSDB, tem 19%. Carlito, do PT, tem 7%. Professor Marcos, do PEN, tem 3%. Dr. Xuxo, do PP, aparece com 2%. Rodrigo Meyer Borrow, do PDT, tem 2%. Ivan Rocha, do PSOL, tem 1%. O Ibope ainda simulou 3 cenários para o segundo turno. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta: se a eleição para prefeito de Joinville tiver um segundo turno, em quem você votaria se tivesse que escolher? Entre Darcy de Matos e Udo Deller, Darcy de Matos 45%, Udo Deller 40%. Brancos e nulos 10%, não sabem ou não responderam 5%. Entre Udo Deller e Marco Tebaldi, Udo Deller com 46%, Marco Tebaldi 35%, brancos e nulos 13%, não sabem e não responderam 6%. Entre Marco Tebaldi e Darcy de Matos 44%, Marco Tebaldi 34%, brancos e nulos 16%, não sabem ou não responderam 6%. A pesquisa ouviu 602 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. Está registrada no TRE com o número 08713/2016.